94. Naquela época, existia um entendimento aqui do Poder Judiciário de que só poderia fazer parte de uma ação processual quem assinasse. O sindicato, apesar da Constituição dizer que tem legitimidade de representar toda a categoria de determinada categoria, havia um entendimento que seria necessária a autorização expressa dos sindicalizados, vamos dizer assim, para que eles fizessem parte de uma determinada ação. Isso naquela época, em 94. Posteriormente, houve a evolução desse entendimento, de modo que bastava apenas a juntada de uma relação, e até na própria petição, dizendo que ela se estenderia a toda a categoria, que seria viável, né, a extensão dos direitos assegurados naquela ação para todos os sindicalizados. Inclusive, essa semana recebi uma ligação de um amigo que é procurador e que não estava nesse processo, me perguntando da possibilidade dele vir ingressar. Eu disse: olha, infelizmente não pode mais, porque por causa do entendimento que havia naquela época, quem estava lá tinha que ter assinado. Então havia vários casos. Primeiro, pessoas que nem estavam na universidade, né? Hoje nós temos uma grande quantidade de professores novos e que, consequentemente, não vão ser contemplados nessa ação, porque o direito era de 93, nasceu em 93, a ação foi ajuizada em 94, de modo que esses professores que entraram posteriormente não teriam o mesmo direito. Bom, muito bem, então essa ação foi ajuizada em 94, nós tivemos uma decisão contrária aqui em primeira instância, tivemos uma decisão contrária em segundo grau no TRF da quinta região, e aí nós ingressamos com um recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Esse recurso, a princípio, foi obstaculizado, ou seja, o tribunal que faz o primeiro juízo de admissibilidade de um recurso disse que não era cabível, negou, e eu entrei com o chamado agravo de instrumento, que é um outro recurso para destrancar esse que for obstaculizado. Então, com esse agravo de instrumento, o processo subiu para o Supremo Tribunal Federal e, uma demora, várias idas que nós fomos ao Supremo, acompanhando, pedindo preferência para que o processo fosse julgado logo e tal. Bom, eu sei que o resultado efetivamente ocorreu quando nós tivemos uma reunião no gabinete do senador, na época de Alagoas, Renan Calheiros. E recordo que foi um grupo de professores e com a minha presença também, se a memória não me falha, à época era senador Zé Maranhão, e foi quem fez a ponte na participação dessa audiência. E naquele momento nós tivemos essa reunião com o ministro Nelson Jobim. O ministro Nelson Jobim era ministro do Supremo, mas em virtude da ligação política que ele possuía, ele, salvo engano, foi egresso do PMDB, alguma coisa desse sentido, e Zé Maranhão também na época do PMDB, então fez essa ponte. Nós tivemos essa reunião lá no gabinete do senador Renan Calheiros e apresentamos o processo lá, mostramos. Eu sei que o processo, com 2 meses, eu acho, depois no máximo, ele estava julgado. Ele primeiro deu provimento ao nosso agravo, mandou subir o recurso extraordinário. E uma grata surpresa, posteriormente ele deu provimento ao nosso recurso extraordinário e dizendo que não tinha que falar em compensação porque essa matéria não tinha sido debatida no processo. Muito bem. Concluída a fase de conhecimento, ainda naquela época, foram apresentados os termos de acordo. A ADUF disse aqui, publicou, divulgou, disse: não façam acordo, não façam acordo com o governo, que esse acordo é danoso. O governo, quando oferece um valor, é porque ele é muito inferior ao que efetivamente é devido. Nós reiteramos isso, mas infelizmente muita gente fez acordo. Naquela época existia um entendimento, não um entendimento, era decorrente da própria lei, que o governo federal acabou reconhecendo o direito dos 28, reconheceu porque o Supremo julgou dizendo que era devido, e ele acabou editando a medida provisória dizendo que não é devido, tudo bem, eu vou pagar. E daí nessa medida provisória ele também estabelecia que aqueles detentores de cargo em comissão
teriam direito ao percentual de 28% sobre os valores que eram percebidos. Ou seja, aqueles detentores de cargo de comissão vão ter os 28% sobre a comissão, independentemente da decisão judicial, vamos dizer assim. E é por isso que o governo fez uma proposta de acordo para botar um valor lá embaixo, e aí muita gente, quando viu os valores, disse, não, vou fazer o acordo. Se tivesse esperado um pouquinho, não, um poucão, né, que não foi de tantos anos, teria visto um valor bem, mas é aquela necessidade, a imediatidade, e acabaram fazendo o acordo. Esse acordo foi homologado pelo ministro Nelson Jobim na época, e essas pessoas não vão ter direito, é bom que isso fique bem claro, não vão ter direito a receber 28%, porque firmaram um acordo com o governo e esse acordo foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Certo? Então essa é a questão. Transitado e julgado, ou seja, depois que não cabia mais nenhum recurso dessa decisão do ministro Jobim, o processo baixou para começarmos a execução. Então, em 2002, esse processo transitou em julgado. E aí nós solicitamos que o juiz determinasse a implantação do percentual de 28%, considerando que somente com a implantação é que nós saberíamos qual era o limite final da obrigação de pagar. Muito bem, assim nós fizemos, e quando nós demos entrada na execução, o governo entrou com embargos, o governo não, a universidade entrou com embargos da execução. Esses embargos da execução, ela dizia que nada era devido, porque já tinha feito o pagamento já lá na época e tal, e esses embargos demoraram. A princípio, em paralelo a esses embargos da execução, a União entrou com uma ação rescisória no Supremo Tribunal Federal em 2003. Então veja, o processo transitou em julgado em 2002, nós fizemos a execução em seguida pedindo a implantação para fixação da obrigação de pagar. A universidade entrou com embargos da execução e, paralelamente, lá no Supremo entrou com a ação rescisória. A ação rescisória o que é? É uma ação que ela visa desconstituir aquela primeira que nos assegurou o direito. O que ela alega nessa ação rescisória? Ela alega que o julgamento do Supremo foi contrário à decisão do próprio Supremo. Então, é necessário que se faça a adequação do julgamento para determinar a compensação. Muito bem. Nós já apresentamos a defesa e estamos atuando nesse processo em parceria com o escritório do Dr. Roberto Caldas, em Brasília. E, na época, localizamos julgados que, no próprio Supremo Tribunal Federal, que dizia, olha, não cabe ação rescisória para uniformizar a jurisprudência. E, muito embora a ação rescisória, o objeto dela seja violação a dispositivo legal, não há nenhum dispositivo legal que diga que tem que ser compensado. Essa compensação, ela veio de uma interpretação salomônica do governo, do Supremo Tribunal Federal, querendo contemplar o governo e não deixar completamente sem o direito os servidores públicos. Então ela determinou que houvesse a compensação dos índices percentuais que foram dados de aumento dessa lei 8.622, que concedeu os 28 a determinada categoria de militares. Só que nessa interpretação de compensação, os docentes, eles tiveram aumentos que superaram até 28%. Veja como foi absurdo na época, porque entraram com a ação, se criou a questão de 28%, mas o percentual não era para ser 28%, era para ser 31% e pouco, porque teve uma categoria de militares, de general, almirante, alguma coisa assim, que recebeu 31, alguma coisa por cento. Então esse era para ser o percentual, mas o governo também entrou nesse oba-oba e todo mundo criou 28 e acabou ficando 28. E aí quando vai compensar, que é o caso dos professores, com os índices de aumento que foram dados naquela época, o percentual a pagar é zero. Ou se fosse para devolver, até negativo. Né? Bom, então na execução, nos embargos da execução, a universidade disse, olha, eu não posso pagar